Olá meus amigos, olá meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças ao bom Deus, nós mais um dia, irmãos, estamos aqui podendo falar da palavra de Deus, aprender mais um pouco com essas palavras maravilhosas que o Senhor nos deixou de ensinamento, e eu creio que o dia de hoje será abençoado, amém? Hoje nós estaremos lendo os Salmos de número 74, e o Salmo diz assim: Por que nos rejeitaste definitivamente, ó Deus? Por que acende a tua ira contra as ovelhas da tua pastagem? Lembra-te do povo que adquiriste em tempos passados, da tribo da tua herança que resgataste do monte Sião onde habitaste. Volte os teus passos para aquelas ruínas irreparáveis, para toda a destruição que o inimigo causou em seu santuário. Os teus adversários gritaram triunfantes bem no local onde te encontravas conosco, e hastearam as suas bandeiras em sinal de vitória. Pareciam homens armados com machados invadindo um bosque cerrado. Com seus machados e machadinhas, esmigalharam todos os revestimentos de madeira esculpida. Atearam fogo ao teu santuário, profanaram o lugar da habitação do teu nome. Disseram no coração: vamos acabar com eles. Queimaram todos os santuários do país. Já não vemos sinais miraculosos, não há mais profetas, e nenhum de nós sabe até quando isso continuará. Até quando o adversário irá zombar, ó Deus? Será que o inimigo blasfemará o teu nome para sempre? Por que retens a tua mão direita? Não fiques de braços cruzados, destrói-os. Mas tu, ó Deus, és o meu rei desde a antiguidade. Trazes salvação sobre a terra. Tu dividiste o mar pelo teu poder, quebraste as cabeças da serpente das águas, esmagaste as cabeças do Leviatã e deste por comidas às criaturas do deserto. Tu abriste fontes e regatos, cercaste rios perenes. O dia é teu e tua também é a noite. Estabeleceste o sol e a lua, determinaste todas as fronteiras da terra, fizeste o verão e o inverno. Lembra-te de como o inimigo tem zombado de ti, ó Senhor, como os insensatos têm blasfemado o teu nome. Não entregues a vida da tua pomba aos animais selvagens. Não te esqueças para sempre da vida do teu povo indefeso. Dá atenção à tua aliança, porque de antros de violência se enchem os lugares sombrios do país. Não deixes que o oprimido se retire humilhado. Faze que o pobre e o necessitado louvem o teu nome. Levanta-te, ó Deus, e defende a tua causa. Lembra-te de como os insensatos zombam de ti sem cessar. Não ignores a gritaria dos teus adversários, o crescente tumulto dos teus inimigos. Amém? Glórias a Deus por isso. Irmãos, a gente sabe aqui que o povo de Deus, o povo de Israel, que foi escolhido por Deus, eles são tratados com privilégios especiais durante muito tempo. Muito tempo Deus tem cuidado deles, sustentado eles, e não é diferente nos dias de hoje, irmãos. O Senhor sempre está nos ajudando, sempre está nos fortalecendo. Parece que muitas das vezes a gente não consegue perceber, ter essa percepção espiritual, mas o tempo todo, irmãos, Deus está cuidando de nós. A gente sabe que o nosso inimigo, ele trabalha arduamente para tentar nos tirar o foco, para nos roubar a paz, para nos destruir. E isso é diariamente, irmãos, é a todo instante. Mas graças a Deus, se a gente conseguir abrir o nosso entendimento, a gente consegue perceber que o nosso Deus nos ama tanto que Ele impõe limite para todas as coisas. O inimigo tem um limite até onde ele pode nos atentar, tem um limite até onde o inimigo pode nos, prejudicar. Nosso Deus, Ele tem um controle, irmãos. Ele tem um domínio. E se a gente conseguir entender isso, a gente consegue agradar a Deus, a gente consegue melhorar a nossa conduta, melhorar o nosso jeito de pensar, de agir, e consequentemente a gente aumenta a nossa fé. E esse povo aqui, irmãos, a gente está falando do tempo de Asaf, então a gente consegue ver que essa natureza histórica, essa natureza profética que tinha, aqui no Salmo 74 que está dizendo, tudo sobre Asaf, ele está lamentando esse sofrimento e ele clama a Deus para que Deus restaure a sua comunhão com a nação. O povo de Deus tinha sido rebelde, o povo estava cada dia mais, se esquecendo de Deus,
Mas Asaf aqui ele está tentando relembrar os tempos maravilhosos que Deus fez de resgatar o povo, de tirar o povo da escravidão. Aqui ele dá alguns exemplos. Olha só o que ele diz: lembra-te da tua congregação, que adquiriste desde a antiguidade, que remiste para ser a tribo da tua herança. Lembra-te do monte Sião, no qual tens habitado. Então aqui são as promessas que foram feitas a Abraão, a Isaac, a Jacó, e todas aquelas proezas que foram realizadas no tempo do livramento dos israelitas, ali da escravidão do Egito, através de Moisés, onde Deus ali havia trabalhado para criar, e preservar o povo de Israel. Olha o cuidado, olha o amor que Deus tem com o teu povo. Aquele povo estava escravizado há quanto tempo? Quanto tempo aquele povo estava aflito? Estava ali na escravidão. E Deus se lembrou, depois de tantos e tantos tempos, Deus se lembrou do povo. O que é se lembrar do povo? Deus entrou com providência. Deus estava a todo tempo observando, ouvindo, e no momento certo e oportuno Deus foi lá e levantou Moisés e resgatou o seu povo. Então Deus ama o teu povo, Ele cuida do teu povo. Mas muitas das vezes nós, o povo de Deus, somos rebeldes, nos rebeliamos. Quantas vezes o povo se rebeliou aqui contra Deus? Deus entrou com livramento, Deus entrou com salvação, com resgate. O Senhor leva esse povo para uma terra prometida, leva esse povo para uma terra onde Ele dá o maná. E o povo novamente começa a se esquecer de Deus e deixa entrar no coração novamente todas aquelas coisas ruins. Então não foi diferente. Esse povo aqui de Israel, eles começaram a se esquecer de Deus. Consequentemente aqui ele está falando: meu Deus, não tem nem mais profeta. Até quando isso acontecerá, Senhor? Ele não está dizendo assim: Deus, socorre-nos, Deus, ajude-nos, ó Deus, no sentido de que eles têm mérito ou eles têm alguma coisa para oferecer a Deus. Não, porque ele sabia, Asaf sabia que o povo tinha se rebeliado, o povo tinha se esquecido de Deus. Aqui ele está só simplesmente dando foco e ênfase, irmãos, para Deus lembrar-se do seu templo. Ele está dizendo aqui: Senhor, os ímpios estão profanando, os ímpios estão colocando idolatrias dentro dos templos, estão ateando fogo na casa de Deus, estão destruindo os templos onde nós adorávamos o teu nome. Olha o que eles estão dizendo, olha o que eles estão fazendo. Então, irmãos, aqui o salmista começa a se preocupar com a restauração do povo. Ele não está defendendo as pessoas por causa da sua história de rebeldia, mas ele está lembrando Deus sobre a tua honra. A honra de Deus aqui está em jogo, porque o povo está começando, os inimigos estão começando a profanar o nome de Deus. Está profanando. E ele continua com mais detalhes. Olha o que ele diz: os teus adversários bramam no lugar das assembleias e ateiam os seus próprios símbolos. Os inimigos, os povos que não reconheciam o verdadeiro Deus, irmãos, eles levantaram um monte de ídolos no lugar onde o povo de Deus adorava o Senhor, no templo, onde era mobiliado com as coisas santas de Deus, o que Deus ordenou que fosse posto dentro da casa dele. Mas o povo foi levado ao cativeiro na Babilônia nesse tempo, e ali o templo foi destruído. O templo foi totalmente destruído. E Asaf, ele descreve essa circunstância dos judeus, durante esse tempo de afastamento. Olha o que ele diz aqui: já não vemos os nossos símbolos, já não há profeta, nem entre nós quem saiba até quando. Quando Deus se lembrava do seu povo, irmãos, e do seu lugar especial, Ele necessariamente se lembraria das blasfêmias dos povos rebeldes. O foco no final desse salmo era sempre, ele dava ênfase para Deus, levantar contra os inimigos em relação às blasfêmias, as idolatrias que estavam fazendo dentro da casa de Deus. Irmãos, o que nós podemos trazer para os dias de hoje? Olha como o mundo está. O povo está cada dia se esfriando mais, o povo cada dia está se esquecendo mais de Deus. Há lugares na terra, irmãos, países que o povo totalmente são frios, morno. Não existe mais o templo de Deus, não existe mais a casa do Senhor onde o povo adora em espírito e em verdade. Há lugares, irmãos, que não tem mais.
Não tem mais. Eu já vi reportagens em certos lugares da Europa, países, que as igrejas estão sendo destruídas porque não tem mais membro. Estão se desfazendo porque não tem mais. O pastor está pregando sozinho. Não existe mais ovelha. O povo está se esquecendo de Deus. Está dando continuidade do que acontecia nesse passado, irmãos. O povo está se esquecendo de Deus, abandonando a Deus, e consequentemente, por causa dos seus atos, das suas atitudes, eles são escravizados. Nesse tempo aqui, por se tratar de monarquia, eles eram escravizados por outros povos. Hoje, no nosso tempo, irmãos, somos escravizados pelo mundo, escravizados pelas mazelas desse mundo, pelo pecado. Quantas pessoas estão se esfriando na fé? Quantas pessoas hoje não conseguem nem se dispor de ir à casa de Deus, adorar ao Senhor? Porque nós vamos na casa de Deus, irmãos, é para adorar a Deus, não para pedir para Deus. A gente vai à casa de Deus para agradecer, louvar o Teu santo nome e adorar o Teu santo nome. E consequentemente ser cheios do conhecimento, da sabedoria, através da palavra. Mas o povo está se esquecendo disso. Hoje, olha só como que está acontecendo no mundo. A gente pode falar aqui sobre o nosso Brasil. Muita gente está indo atrás de Deus simplesmente para ganhar alguma coisa, para se beneficiar em algo. Está parecendo aquele tempo que o povo ia atrás de Jesus Cristo, o Senhor pregando, falando da verdade, revelando a verdade para o povo. Consequentemente, Ele fazia muitas libertações, cura, transformação, mas não era o foco. Isso era uma característica dele, por ser Deus. Mas o povo não estava interessado 100% no que ele estava ensinando, em si o que ele estava fazendo. O povo corria atrás de Deus porque tinha cura, tinha libertação, tinha restauração. E já as coisas que ele dizia, que ele ensinava, o povo não dava muita ênfase. A gente está escrito na palavra isso, irmãos. A gente via quando, naquele momento, de frente aos discípulos, ele falou: cadê os teus amigos, cadê os teus irmãos? Foram embora porque eram palavras duras. Por que duras, irmãos? Porque confrontavam o nosso eu. A palavra de Deus é verdadeira e é fiel. E confronta o nosso eu, porque o nosso eu é errado. O nosso eu é pecaminoso. E quando Deus fala da tua palavra, é para conversão do nosso eu. Deixar para trás as coisas velhas, pois tudo se faz novo através de Jesus Cristo. E nesse tempo aqui ainda Jesus não tinha vindo, mas nós vamos entender. E ali ele falou para os discípulos: e tu? E vocês? Aí Pedro levanta e diz: Senhor, para onde nós iremos se só tu tens palavra de vida eterna? Irmãos, é em Jesus é a vida eterna. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É Ele que liberta, transforma. É uma consequência do nosso caminhar com Ele, irmãos. Não vamos estar seguindo a Jesus porque simplesmente para Ele nos dar alguma coisa. Não, vamos seguir Ele porque nós amamos Ele. Vamos fazer a obra do Senhor, cumprir o que Jesus iniciou na terra. Esse é o nosso chamado, irmãos. Cumprir o que Jesus iniciou. Pregar o Evangelho, a palavra que liberta e leva à salvação, irmãos. Esse é o foco. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas eu acrescentarei para vocês. E esse povo foi se esquecendo disso, irmãos. E os inimigos entraram na casa de Deus, entraram no templo e começaram a blasfemar. E aqui Asaf levantava cada dia mais o clamor para o Senhor levantar. A hora que ele fala: levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa. Lembra-te de como o ímpio te afronta todos os dias. Não te esqueças da gritaria dos teus inimigos, do sempre crescente tumulto dos teus adversários. Uma vez que a causa envolve a honra do Senhor, irmãos, e não o mérito do povo, o mérito de Israel, aqui a gente vê que faz perfeito sentido dos versos desse salmo, que são dedicados totalmente ao louvor pelas grandes obras de Deus. Aqui ele cita no verso 12: feitos salvadores, os teus feitos, Senhor. O que o Senhor fez com o povo lá atrás. Lembra-te de nós e faz novamente.
cura o teu povo, sara a tua terra, Senhor. Restaura a tua casa, restaura o templo de adoração ao teu santo nome. Pois o domínio é teu, o domínio pertence a Deus. Ele é divino sobre toda a sua criação, irmãos. Ele é divino sobre todas as coisas, até sobre os animais mais formidáveis. Ele é o Criador, Ele controla o universo e tudo que há no universo. Ele controla e Ele domina. Então, irmãos, aqui a gente vê que com toda essa base da grandeza de Deus, Asaf, ele pergunta aqui humildemente e com reverência ao Senhor: por que, Senhor? Aqui também essas perguntas abordam o problema dos dois lados. Por que Deus rejeitou seu povo e por que Ele não agia para castigar os inimigos? Mas, irmãos, entenda uma coisa: o Salmo 74 é um apelo. Ele está encerrando aqui sem resposta, mas mais tarde na história a gente pode enxergar a resposta de Deus em relação a que Asaf está escrevendo. No sentido imediato, ele libertou o povo do cativeiro e ele permitiu a reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém. No sentido maior, posterior, olha o que ele fez: ele enviou a Jesus Cristo para oferecer a verdadeira salvação para aqueles que o buscam. Deus não se esqueceu do seu povo e Deus nunca vai se esquecer do seu povo. Ele levantou e agiu. Ele trouxe para nós o maior ato de amor, o maior ato de compaixão já existente e nunca mais vai existir: a Jesus Cristo, teu Filho, para morrer por mim e para você, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Amém? Creia nessa palavra, irmãos, que não venhamos ser rebeldes, que não venhamos ser cabeçudo, que nós possamos abrir o nosso entendimento para que Deus entre em nós e nós sejamos, pequenos cristos. Venhamos terminar a obra que Jesus nos confiou, irmãos. Jesus veio e nos ensinou para que nós façamos também. Ele disse isso: eu irei ao Pai, eu subirei ao Pai, mas vos deixo o Espírito Santo de Deus, o meu Espírito, para que coisas maiores façais em meu nome. Isso é uma ordenança, irmãos. Nós temos que continuar fazendo o que Jesus veio fazer. Ele cumpriu o chamado dele. Ele salvou a humanidade e nos deu a condição, eu e você, a condição de, através do nome de Jesus Cristo, falarmos da verdade, do caminho da verdade que leva à salvação. Amém? Que nós possamos, nos revestir dessa palavra, nos revestir do poder de Jesus Cristo, para que possamos pregar o Evangelho que salva, que cura, irmãos, cura a alma e nos leva para a eternidade com Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Eu sou o evangelista Fábio Palini. Eu creio que essa palavra trouxe conforto, trouxe revestimento ao teu coração, para que você consiga vencer todas as suas dificuldades e possa adorar o Senhor em espírito e em verdade, tá bom? Que Deus te abençoe. Se você está assistindo pela primeira vez, não se esqueça de entrar aqui na página, tem todos os outros salmos, pois se trata de uma campanha de 150 dias, 150 salmos. Está sendo muito edificante, irmãos. E eu creio que todos que estão seguindo fielmente, todos que estão ouvindo, serão grandemente abençoados, porque a palavra de Deus não falha. Ela é fiel e nos traz frutos. Amém? Que Deus te abençoe. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Compartilhe entre os amigos, entre os irmãos, para que todos alcancem a palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, irmãos. Fique na graça e na paz de Jesus Cristo.